Cumprindo o mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão, policiais da Homicídios do município prenderam Francisco Alves do Nascimento, vulgo Chico Lamparina. Esse rapaz é acusado de um homicídio. A história que o delegado Ricardo Erlon me repassou, que é o delegado da Homicídios, é de que ele era caseiro de uma chácara aqui nas proximidades da localidade de Bambu, zona rural de Timon. E aí foi demitido. O proprietário da chácara contratou um outro caseiro. E daí começou a confusão, começou a desavença entre ele e o novo contratado. Essa é a história? Não, realmente essa não é a história, não. E qual é a história verdadeira? A história verdadeira é o seguinte, que eu estava lá morando na chácara, estava trabalhando pro caseiro não, pro dono da chácara, certo? Aí o rapaz veio na madrugada, morto de bêbado, drogado, sei lá, eu acho. Veio lá tentar derrubar minha porta lá, ainda bateu na porta, quase derrubou a porta. Eu, para me defender, fui lá e me agrudei com ele. Aí você desferiu quantas facadas? Eu não sei nem o que objeto que realmente eu peguei. Realmente, vou falar para o senhor que eu não sei o que eu peguei na hora. Mas você já estava demitido da chácara? Não, que demitido. Eu estava trabalhando para ele, Como que eu estava demitido se eu estava lá dentro? Aí você matou o caseiro que chegou ou foi o dono da chácara? Não, o acidente que aconteceu foi o rapaz que chegou. O dono da chácara não, o dono da chácara é o senhor Bela ali, que não tem nada a ver com a história. Tá. E a outra coisa que chamou a atenção da polícia, um outro fato que estranhou a polícia, é que o rapaz que foi esfaqueado, correu para a BR-226, né? Pedindo socorro, tudo. De repente, quando ele foi encontrado, ele estava com uma corrente no pescoço enrolada, um enorme cadeado fechado. Não, isso aí deve ser arrumação dele mesmo, porque ele tinha uns cachorros lá, aí quando ele ficava bêbado, ele ficava brincando com os cachorros dele lá, e deve ter botado a corrente no pescoço dele mesmo, e ele ter feito isso aí. Quando você esfaqueou, ele não estava com essa corrente? Esfaqueou, não peguei nem que esfaqueou, senhor. Mas ele morreu como, rapaz? Eu não sei, senhor. De repente, eu abri a porta, ele batendo na porta, eu entrei, forcei a porta, saí, e me agrudei com ele, caímos sobre um fogão de barro que tinha aqui nessa mesa, senhor. Aí caímos por cima dela aqui e de repente eu peguei um objeto e, sem querer, aconteceu um acidente. Mas que acidente? Um acidente dele, infelizmente, ter sido furado, né, senhor? Ele se furou? Não, aconteceu o acidente dele ter furado ele, né? E você ter furado? Não sei se foi eu. Ele se furou lá na mesa, lá no fogão lá, senhor. O senhor perguntou ele. Foi no fogão lá, entendeu? A gente caiu sobre o fogão. Aí, de repente, eu coloquei a mão sobre um objeto e consegui passar nele. Aí nesse fogão tinha uma faca que eu não sei furou o que ele era 8 vezes. Era madrugada, não dava pra saber o que era 4 horas da manhã, só dava pra ver reflexo. Dava pra ver mais do que isso. Aqui está o inquérito policial que apurou a morte de Williams Lima de Araújo. Vamos conversar com o delegado Ricardo Erlon, que é o titular da Homicídios. Delegado, ele nega, é de praxe negar quando preso, mas o que chamou a atenção da sua equipe e dos próprios enfermeiros, médicos do hospital para onde ele foi levado, socorrido, claro, é uma corrente enorme com um cadeado também muito grande fechado no pescoço da vítima. Isso, esse fato também foi um fato que chamou muita atenção aqui da Delegacia de Homicídios, né? A vítima, após ser esfaqueada, segundo as nossas investigações, nesse sítio que fica às margens da BR-226, ainda conseguiu correr até as margens da BR e ficou lá em busca de socorro, né? Nas primeiras horas da manhã do dia do crime, as pessoas passavam na BR, viram ele agonizando e socorreram até o HUT. Quando do socorro, diga-se de passagem, ele já estava com essa corrente envolta no pescoço e um cadeado, né? E foram tiradas essas fotografias lá no HUT pelos próprios funcionários do HUT, né? Um fato que chamou a atenção de todos, né? Um ser humano acorrentado, morto e acorrentado pelo pescoço daquela maneira, né? Uma situação deplorável para um ser humano. E o indiciado, Francisco Alves, que é o Chico Lamparina, apresentou-se dias depois na delegacia, indagado acerca da questão da corrente no pescoço da vítima, com um cadeado. Ele disse que não sabia, que não havia sido ele quem colocou a corrente no pescoço da vítima, né? E, segundo ele, a própria vítima teria colocado a corrente, né? Numa versão que realmente não dá para acreditar. Ele foi ouvido, foi indiciado, pedimos a prisão dele. Alguns meses depois da prisão, saiu aqui pelo Judiciário de Timon, e ontem a gente já vinha atrás dele há algum tempo, ele estava mudando de residência, né? E ontem nós logramos localizá-lo ali na região da Rua 80, aqui em Timon, e ele foi preso, né? Está à disposição do Poder Judiciário para que
o processo siga seu curso normal. A princípio, a polícia acreditava que ele tinha sido, a vítima, o Williams, tinha sido morto enforcado, né? Alguém teria enforcado, asfixiado a vítima. Só que o laudo médico, o laudo pericial, aponta que ele foi morto pelas facadas. A causa-mortes, na realidade, aponta como a situação de morte dele é a questão das perfurações à faca, né? Instrumento perfuro-cortante. O fato da corrente não teve influência direta na causa-mortes dele. A gente não sabe se essa corrente foi colocada pelo autor antes ou depois do crime e com qual objetivo, né? Mas o que a gente acredita, na realidade, é que a própria vítima não iria jamais colocar uma corrente daquela maneira, como foi colocada, em volta do seu próprio pescoço e ainda assim colocar um cadeado, né? Então, o Chico apresentou sua versão, mas é uma versão que não convence. Inclusive, quando ele foi ouvido aqui, ele alegou uma suposta defesa, né? Uma legítima defesa, tentando levantar essa tese aí. Mas pelo laudo cadavérico a gente encontrou lesões também nas costas da vítima, né? Que de alguma forma já descaracteriza, né, a questão da legítima defesa.